Que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, esteja com você, onde quer que você estiver. Saudações, sejam todos bem-vindos a mais um encontro, quando estamos estudando sobre a vida dos reis de Judá. Hoje vamos falar sobre Josafá. Inicialmente queremos dizer que o nome Josafá significa Jeová é juiz. Seus pais foram o rei Asa e a sua mãe foi uma mulher chamada Azuba. A Bíblia ela menciona 7 filhos de Josafá, inclusive Jeorão, que é o filho mais velho, que irá substituí-lo depois que ele falecer. Ele começou a reinar quando tinha 35 anos de idade e reinou em Jerusalém por 25 anos. O território sob o seu poder foi o Reino do Sul. A sua morte foi uma morte de causas naturais. Então nós falamos um pouco aí sobre a biografia do rei Josafá, e antes de continuarmos o nosso estudo, nós vamos pedir que Deus nos oriente. Vamos orar? Senhor, te agradecemos por mais esta oportunidade que o Senhor nos dá de estudar a Tua Palavra, e pedimos a orientação do Teu Espírito no estudo da Tua Palavra. É minha oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Continuando o nosso estudo, então. Bom, nós queremos ver algumas lições da história de Josafá e tirar aí algumas lições práticas para nós sobre a história do rei Josafá. Você vai encontrar a história do rei Josafá em 2 Crônicas, a partir do capítulo 17 até o capítulo 21. Nestes capítulos e neste livro você encontra grande material sobre a história do rei Josafá. Então nós vamos continuar. Eu quero inicialmente dividir aí a história do rei Josafá em algumas fases. Em 5 fases. A primeira fase seria Josafá, um homem fiel e profundamente abençoado por Deus. Josafá, ele foi um homem fiel a Deus e foi profundamente abençoado por Deus. Eu quero que você dê uma olhada em 2 Crônicas, capítulo 17, do versículo 3 ao versículo 6, onde lemos o seguinte: O Senhor foi com Josafá, porque andou nos primeiros caminhos de Davi, seu pai, e não procurou a Balaíns, antes procurou ao Deus de seu pai e andou nos seus mandamentos e não segundo as obras de Israel. O Senhor confirmou o reino nas suas mãos, e todo o Judá deu presentes a Josafá, o qual teve riquezas e glória em abundância. Tornou-se-lhe ousado o coração em seguir os caminhos do Senhor, e ainda tirou os altos e os fortes ídolos de Judá. Então Josafá, ele foi um homem fiel a Deus, por isso Deus o abençoou profundamente, o abençoou poderosamente. Josafá andou nos caminhos de Davi. Davi, ele não era o pai direto de Josafá, mas a Bíblia ela vai usar esta linguagem para falar de ancestrais de uma determinada pessoa. Deus o abençoou por causa disso, fortalecendo o seu reino, abençoando a sua família, abençoando o seu povo. Tá? O versículo 6 de 2 Crônicas, capítulo 17, é um versículo muito especial ao dizer que Josafá se tornou ousado em seguir os caminhos do Senhor.
Josafá, ele foi corajoso, ele foi ousado em fazer aquilo que agradava a Deus, fazer aquilo que produzia alegria no coração de Deus. Ele foi ousado porque, ao combater a idolatria, com certeza ele estava sendo impopular aos olhos dos seus súditos, aos olhos dos príncipes, aos olhos das autoridades que o ajudavam a governar o reino do sul. Então, a primeira fase da história do rei Josafá é que ele foi um homem fiel a Deus e foi profundamente abençoado por Deus. A segunda fase é uma fase que a gente chama de ingenuidade de Josafá. O que eu quero falar com isto? Josafá, ele foi ingênuo. Ele tinha o sonho de ver todo o Israel, o reino do sul e o reino do norte, unidos, e este povo unido, louvando e adorando ao Deus verdadeiro. Tá? Ele tinha o desejo de ver Deus reinando novamente sobre todo o seu povo, mas esse sonho levou-o a tentar a fazer isso com as suas próprias forças e dar um jeitinho para ver se isso acontecesse. Tá? É assim que começa o capítulo 18 de 2 Crônicas, versículo 1, quando lemos: tinha Josafá riquezas e glória e abundância, e aparentou-se com Acabe. Acabe era o rei de Israel, ou seja, era o rei do reino do norte. Josafá era o rei de Judá, rei do reino do sul. Então, Josafá, ele resolve aparentar-se com Acabe. Claro que foi uma aliança política. Isto era feito, era comum que isto acontecesse na antiguidade, na época medieval, naquele período, famílias que se unissem, principalmente os nobres, objetivando uma aliança política, objetivando fortalecer as famílias, e foi isto que Josafá fez. Veja bem, Acabe foi um dos reis mais idólatras de Israel. Acabe foi um dos reis mais idólatras de Israel. A esposa de Acabe, Jezabel, é provavelmente a mulher mais ímpia apresentada na Bíblia. Ela era ímpia, ela era idólatra, perversa. Ainda assim, Josafá casou o filho dele com a filha de Acabe. Você vai encontrar isto em 1 Crônicas, capítulo 21, versículo 6. É claro que em pouco tempo Acabe começou a se aproveitar daquela aliança que foi feita com Josafá. Ele chamou Josafá para que Josafá se aliasse a ele e fosse a guerra contra os sírios. E qual foi a resposta de Josafá? Foi a seguinte: serei como tu és, o meu povo como o teu povo, iremos contigo a peleja. 2 Crônicas, capítulo 18, versículo 3. Tá? Nós vamos ler mais alguma coisa aí sobre a história de Josafá. Então, Josafá, ele amava ao Senhor. Josafá tinha boas intenções e boas motivações. Ele queria ver a união do povo de Deus. Ainda assim, ele quis fazer o que ele pensava ser a vontade de Deus, do seu próprio jeito e com as suas próprias forças. Embora ele tenha sido tão ingênuo, Deus preservou a vida dele, pois, em geral, ele era um homem fiel a Deus. Vejam bem, Acabe, ele ia sair para guerrear contra a Síria. Então ele pede para que Josafá se alie a ele. Só que quando eles saem para o campo de batalha, ou antes de sair, Acabe, ele faz uma proposta a Josafá. Acabe disse que ele ia se disfarçar, mas disse para Josafá ir com as vestimentas de rei. E Josafá, ingenuamente, atendeu o pedido do rei Acabe. Quando eles estavam no campo de batalha, as tropas
da Síria as tropas tinham sido orientadas para que procurassem o rei de Israel, e uma vez localizado o rei, as tropas iam para cima do rei de Israel para matá-lo, porque matando o rei de Israel, os soldados iam dispersar, matando o líder, matando a cabeça, os soldados iriam dispersar. E quando os soldados viram Josafá, pensaram que Josafá era o rei de Israel e lançaram-se sobre Josafá. Quando Josafá viu que ia morrer, ele ficou desesperado, clamou pelo Senhor e o Senhor deu livramento a Josafá. Então, nós vamos ver Deus atuando aqui na vida de Josafá. Embora Acabe tenha tentado ser esperto, armar uma armadilha para Josafá, Deus deu livramento ao rei Josafá, e o final do rei Acabe nesta guerra é que ele foi ferido e no final do dia ele veio a falecer. Não é bom ser como Josafá, ingênuo, mas é melhor ser como Josafá, temente ao Senhor, do que como Acabe, um homem perverso que não temia ao Deus de Israel. A terceira fase da história de Josafá nos fala sobre Josafá se arrependendo do seu pecado. Josafá, ele vai ser repreendido por esta aliança que ele fez com o rei Acabe. O profeta do Senhor vai procurá-lo, vai repreendê-lo. Josafá se arrepende, e nesse momento que ele se arrepende, ele ora, ele pede para que o povo se consagre, e ele também se consagra ao Senhor. Nós vamos ver isto em 2 Crônicas, capítulo 19, do versículo 2 ao versículo 3, onde lemos: quando o rei Josafá, depois de ter sido salvo milagrosamente por Deus, voltou para Judá, o profeta Jeú veio falar com ele. Devias tu ajudar ao perverso e amar aqueles que aborrecem o Senhor? Por isso caiu sobre ti a ira da parte do Senhor. Mas olha só o que o profeta da parte de Deus fala para Josafá. Ele repreende Josafá pela atitude que ele tomou de se aliar a alguém que era ímpio, alguém que não amava a Deus, mas ele faz uma observação: boas coisas, contudo, se acharam em ti. É como se ele falasse: embora você tenha errado, embora você tenha feito uma aliança que você não deveria ter feito, essa aliança, ainda há algo de bom em você. Ainda há algo de reto em você. Você ainda é uma pessoa comprometida com Deus. O rei Josafá se arrependeu e empreendeu uma das maiores reformas espirituais que aconteceu na história de Judá. O rei Josafá, ele vai disponibilizar alguns levitas, alguns sacerdotes, alguns juízes, para que estes ensinem ao povo a lei do Senhor. Principalmente aquele povo mais pobre, aquele povo que tinha dificuldade para ter acesso à lei do Senhor. E estes juízes vão ser estabelecidos em várias cidades do Reino do Sul, para que eles julguem a causa do povo de forma justa. A terceira fase é que Josafá se arrepende do pecado que ele tinha cometido. Que pecado era este? A aliança que ele fez com o rei Acabe, uma aliança que ele não deveria fazer. A quarta fase da vida do rei Josafá, a gente fala sobre a confiança que Josafá teve no Senhor, e por isso o Senhor deu vitórias a Josafá. Tudo estava caminhando bem. Josafá tinha escapado de ser morto na guerra, tinha voltado para Jerusalém, estava tudo ótimo. Quando algumas tribos, alguns povos da Palestina, eles resolvem se aliar
para guerrear contra Josafá. Neste exato momento, Josafá, ele pede para que o povo se consagre ao Senhor, ele dá o exemplo, ele mesmo se consagrando e orando ao Senhor. E olha só o que vai acontecer. 2 Crônicas, capítulo 20, do versículo 3 ao versículo 6, nós lemos o seguinte: Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor, e apregoou o jejum em todo o Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Nesta oração, Josafá reconhece o poder, a grandiosidade e a soberania do Deus de Israel. As últimas palavras da oração de Josafá são memoráveis, são inesquecíveis. Ele fala o seguinte: porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. O exército de Josafá tinha mais de 1 milhão de guerreiros. E a confederação, ou aliança que foi feita pelas nações inimigas de Judá, este exército inimigo superava em muito o exército do rei Josafá. Imagina então quantos guerreiros não tinham. Talvez uns 2 ou 3 milhões de guerreiros que estavam enfrentando o rei de Judá. Então Josafá, ele não sabe o que fazer. O que ele sabe é que se ele for para a guerra com os seus guerreiros, eles vão morrer. Mas ele clama ao Senhor, e depois você poderá ler 2 Crônicas, capítulo 20, do versículo 14 ao 17. O Senhor manda uma mensagem para Josafá, através do profeta, dizendo que eles não teriam que lutar. Eles apenas iriam se posicionar no campo, olhar a batalha, porque o Senhor iria pelejar por eles. Ouçam só o que diz a Bíblia: Não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Foi exatamente isso que aconteceu. Com fé, Josafá e Judá foram para o campo de batalha. Quando chegaram lá, o inimigo havia sido morto pelo Senhor. Os inimigos, quando se uniram para lutar contra Judá, eles começaram a lutar contra o outro, e acabou que todo o exército foi destruído. Por um período de 3 dias, o povo de Judá, ele recolheu os despojos, ou seja, o resultado da guerra, ouro, prata e outras coisas, por 3 dias. E no 4º dia, eles fizeram uma grande festa e louvaram ao Deus Todo-Poderoso. Nós servimos a esse mesmo Deus. Quando não sabemos o que fazer, devemos colocar os nossos olhos nele e aguardar a resposta, porque a resposta dele poderá ser: a batalha não é de vocês, mas de Deus. Então nós vimos aí as 5 fases da vida do rei Josafá. Agora eu quero aplicar a nossa vida, aplicar a nossa realidade, as lições que nós podemos extrair da história do rei Josafá. Vejamos, primeira lição: a nossa fidelidade é sempre recompensada. Vale a pena ser fiel ao Senhor. Haja o que houver, aconteça o que acontecer, venham as lutas, as tribulações, as aflições, vale a pena ser fiel
fiel ao Senhor, porque Ele nos recompensará. Segunda lição: nós não podemos ser tão sonhadores a ponto de sermos ingênuos, a ponto de fazer alianças ou acordo com pessoas que não têm comunhão com o nosso Deus, com pessoas que não são tementes ao nosso Deus, com pessoas que não buscam andar de acordo com a vontade do nosso Deus. A terceira lição é que, se nós somos fiéis a Deus, mesmo em momentos de erros, podemos clamar e Ele nos responderá. O que devemos focar aqui é a nossa fidelidade a Deus. Se você é fiel a Deus, ainda que você cometa um deslize, clame ao Senhor, que Ele vai te responder. A quarta lição para a nossa vida é que somos chamados para empreender reformas, trazendo pessoas para Deus. Temos que entender que nós fomos recriados em Cristo, fomos chamados em Cristo para sermos pescadores de almas. Essa é a nossa missão. A quinta verdade, ou a quinta lição, é que devemos confiar em Deus, mesmo quando as adversidades forem maiores do que as nossas forças. Eu não sei o que você está enfrentando, você não sabe o que eu estou enfrentando, mas ainda que o teu problema seja muito grande, ainda que a tua aflição esteja tirando a tua paz, o teu sossego, confie em Deus, acredite em Deus, saiba que Ele está cuidando de você, saiba que Ele não vai deixar você ser provado além daquilo que você possa suportar. A sexta verdade é que Josafá era um homem pecador, mas Deus era um Deus maior do que os pecados de Josafá. Você e eu somos pecadores, mas Deus é maior do que os nossos pecados. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. A graça de Deus é maior do que os nossos pecados. E, por último, a sétima lição que podemos tirar para a nossa vida é que Josafá, homem temente a Deus, fiel a Deus, não foi um homem perfeito. Nós ansiamos por um rei sem falhas de caráter, por um líder sem falha de caráter. Este líder maior já veio e voltará. O seu nome é Jesus. Diante das batalhas que travamos em nosso dia a dia, não devemos temer nem nos assustar, seja qual for a batalha, seja qual for o tamanho dos gigantes que nós temos que enfrentar em nosso dia a dia. Não podemos temer nem nos assustar, pois a peleja não é nossa, a peleja é do nosso Deus. Josafá soube lidar com o poder. Josafá foi aprovado por Deus. Que Deus te abençoe rica e poderosamente. Que a história da vida de Josafá, ela sirva para te estimular a se manter fiel ao nosso Deus, seja qual for a circunstância. Vamos orar? Senhor, nós queremos te agradecer pela oportunidade que o Senhor nos dá de ler a tua palavra, de meditar na tua palavra, de extrair da tua palavra verdades que podem mudar a nossa vida, verdades que podem trazer para nós motivações, trazer para nós esperança de que vale a pena te servir, vale a pena andar em teus caminhos. Queremos pedir que o Senhor nos ajude a vivermos de acordo com a tua vontade, que o Senhor nos ajude a entender que diante das batalhas, das lutas, o Senhor peleja por nós, o Senhor luta por nós,
o Senhor guerreia por nós. Senhor, muito obrigado pela tua misericórdia, muito obrigado pelas oportunidades que o Senhor tem nos dado. Essa é a minha oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus te abençoe rica e poderosamente, que Ele te guarde, te proteja, te livre de todo mal e até o nosso próximo encontro. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Declare a Ele, diga: Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos estão em mim, Senhor. Oh, sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. Seus ouvidos estão sensíveis, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. Creia, Ele está perto de você, querido. És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Eu sei, sim, eu sei. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai. Oh, posso enfrentar o que for, declare. Posso enfrentar o que for. Eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Está nas mãos, eu creio. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Eu creio, vai acontecer na tua vida. Declare.